isso aqui também, né? Isso aqui é público também, né? Eu acho, né? Defesa é um evento público que merece uma satisfação à sociedade, né? Nesse sentido que eu acho que é importante a gente gerar esses documentos também históricos, né? Documentos históricos aqui para a história do Jameson, para a história do padre, né? Para várias histórias e para nossa, inclusive. Então vamos lá, Jameson, som na caixa com você que manda. Certo, deixa eu projetar aqui os slides para a gente começar. Bom, gente, boa tarde para todo mundo, né? É uma satisfação muito grande ter todos vocês aqui nessa banca de defesa, né, dessa pesquisa aí que eu já estou desenvolvendo há 2 anos, né? Que tem como título A Expressão do Canto do Compositor Geraldo Leite Bastos e os aspectos da sua atuação no município de Escada. Então, tem como mestrando a minha pessoa, Dimison César Vieira Gomes, e o meu orientador é o professor Dr. Gustavo Alonso, né? Eu também quero agradecer a presença e a participação da banca, dos professores Eduardo e Tarcísio. Ambos estiveram na banca de qualificação dessa pesquisa e agora estão podendo contribuir mais uma vez na defesa dessa pesquisa. Antes de mais nada, eu queria relembrar para vocês e para todo mundo que está aqui, justamente qual foi a questão que norteou essa pesquisa, que foi justamente o que tornou a memória geraldina tão viva na comunidade escadense, mesmo tendo se passado mais de 3 décadas do seu falecimento. Essa é uma pesquisa de cunho qualitativo e tem como objetivo geral refletir sobre a expressão do canto do compositor Geraldo Leite Bastos e os aspectos de sua atuação no município de Escada, e como objetivos específicos compreender a expressão do canto religioso inserido na cultura popular, né, e a construção do seu significado, entender como a expansão da Igreja Católica em Escada promoveu a criação das comunidades de fé nos bairros, situar a influência do Concílio Vaticano II sobre as mudanças litúrgicas ocorridas na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Escada e, por fim, analisar os impactos e disputas em torno da memória geraldina após o seu falecimento. Então, tendo relembrado isso, a gente entra no capítulo 1, que tem como título Escada, terra de herança religiosa e tradição católica, onde a gente faz um panorama histórico a partir de 1786, que foi o ano de fundação da paróquia de Nossa Senhora da Apresentação da Escada, até o ano de 1986, que foi justamente o ano que a paróquia completou seus 200 anos, com 2 festas comemorativas, uma em abril e outra em novembro, fazendo assim um panorama dos 200 anos da paróquia de Nossa Senhora da Apresentação da Escada, onde a gente narra alguns dos fatos históricos sobre a religiosidade local, né? Trazendo acontecimentos como, por exemplo, o suor da imagem de Nossa Senhora da Escada, ocorrido em 29 de julho de 1722, a promessa feita a São Sebastião, que livrou Escada da peste de bexigas, a presença de diversos e inúmeros padres que contribuíram para a religiosidade local, né? A música executada dentro do período dos 200 anos de existência da paróquia Nossa Senhora da Apresentação da Escada, com um cântico litúrgico realizado dentro do rito tridentino, obedecendo as orientações da igreja, que prezava por uma música sacra em língua latina e apenas com a participação do órgão de tubos.
em um município que chegou a ter, segundo o censo de 1980, 89,71% da população católica. Então, portanto, quase 90% da população católica. A gente continua falando sobre as reformas da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação da Escada e as novas adaptações litúrgicas advindas do Concílio Vaticano II. A primeira reforma realizada no Templo Matriz pelo Vigário Pedrosa, isso ainda em 1988. Depois a gente analisa as reformas realizadas pelo padre João Rodrigues de Carvalho. A primeira em 65, que foi justamente o ano que o Concílio Vaticano II finalizou, e a outra realizada em 1979, e o padre João fez algumas mudanças externas no templo. E, por fim, a reforma realizada pelo padre Geraldo Leite Bastos, no ano de 1980, que esta sim teve o objetivo de adaptar o templo matriz às novas mudanças litúrgicas ocorridas no Concílio Vaticano II. Então, a gente tem a presença aí ativa de padre Geraldo dentro dessas reformas. A gente fala também sobre a caminhada do Ano Santo da Redenção para o Santuário de Santo Cristo, uma caminhada muito importante que liga todo o período da atuação geraldina, começando com essa caminhada que era realizada na tarde da terça-feira de Carnaval, percorrendo 16 quilômetros a pés, durante toda a noite, até chegar pela manhã em Pujuca, portanto, no primeiro dia da Quaresma, interligando todo o período quaresmal, né, até chegar no Domingo de Ramos. A gente traz também como acontecia as procissões do encontro, o período da Via Sacra Geraldina, onde o padre Geraldo, juntamente com toda a comunidade, percorria diversas ruas do município. A gente fala também sobre as celebrações de Pentecostes e a atuação da renovação carismática católica da década de 80, interligando pelo mês mariano as celebrações de Corpus Christi, também da década de 80, até chegar nas festividades de Nossa Senhora da Apresentação da Escada, onde a gente faz uma análise descritiva entre os anos de 81 ao ano de 1986, que foi justamente o ano da festa do Bicentenário. Então, a gente apresenta a festividade de 81, a gente diz que foi uma festa programada e realizada a partir do povo, uma vez que antes do período geraldino, quem participava dessas festas, os juízes das festas, das bandeiras, eram pessoas que tinham poder aquisitivo para poder participar da festa. Então, o padre Geraldo mudou essa lógica quando chegou e todos podiam participar. E a gente vê muito isso, ele relatando isso no livro do tombo da paróquia. A festa de 82, que foi uma festa prejudicada pelos interesses políticos partidários, sobretudo nesse ano, onde a gente teve diversos problemas financeiros, políticos, e as pessoas que participavam desses partidos também participavam da festa e muitas vezes deixavam de participar como deveriam por conta da participação nas campanhas políticas e tudo mais. A festa de 83, que foi a festa dos sacramentos, cada noite era realizado um sacramento. A festa de 84, que foi mais uma festa realizada em honra a Nossa Senhora da Apresentação da Escada. A festividade de 85, que foi uma festa realizada em preparação dos 200 anos da paróquia de Nossa Senhora da Apresentação da Escada. E, por fim, a festa de 86, que foi a solene festa comemorativa do bicentenário, 200 anos da paróquia. Como eu disse, a primeira realizada no dia 27 de abril, com a participação de toda a comunidade, desfiles de escolas particulares e públicas, todo um momento muito bem feito, bem vivido pela comunidade religiosa de Escada, e a festividade de Nossa Senhora da Escada, que normalmente é realizada no mês de novembro. E a gente finaliza esse capítulo primeiro falando das áreas missionárias, as que tinha antigamente, fazendo contraponto com as que existem hoje, né?
Lembrando que na década de 80 só existia a paróquia Nossa Senhora da Escada. Hoje existem mais 2 paróquias em Escada. A paróquia do Sagrado Coração de Jesus, que tem como pároco o Padre Alberto, e a paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus, com o Padre Veridiano. Ambas foram capelas construídas pelo Padre Geraldo, de acordo com o que a gente vai falar daqui a pouco. E encerramos falando da festa da Imaculada Conceição da Vila, realizada no dia 8 de dezembro, e a de Santa Luzia no dia 13 de dezembro, ambas fechando aí o ano civil das festividades em Escada. Bom, a gente inicia no capítulo 2, trata sobre a expressão do canto do compositor Geraldo Leite Bastos, esse capítulo que a gente já utilizou para qualificar essa pesquisa, né? Então, portanto, a gente vai só trazer de forma resumida alguns pontos. Então, quem foi o Padre Geraldo Leite Bastos, né? Natural de Moreno, nascido em 12 de dezembro de 34, ordenado padre em 8 de dezembro de 61 e falecido em 19 de abril de 87, tendo aí uma participação na comunidade de Pontos dos Cavalhos e posteriormente em Escada, né? Suas contribuições para a música litúrgica por meio da enculturação religiosa a partir dos gêneros da cultura popular nordestina, através dos cânticos religiosos, uma análise também sobre o conceito coletivo da canção Salve a Nação do Divino, em que o nós é destacado como um cântico horizontal de uma relação com Deus, né, e com o povo, sobretudo, diferenciando-se de muitas canções religiosas que têm um conceito vertical de uma relação individual com Deus. Então, ele verticaliza. Primeiro, ele faz uma relação horizontal para depois fazer uma relação vertical com Deus, né, com o divino. A produção artística e fonográfica do Padre Geraldo, onde destacamos todo o conjunto de imaginarias, das imagens sacras, dos vitrais, por ele produzido, das esculturas, das capelas de bairros, dos discos e dos CDs da obra geraldina, né? O falecimento do Padre Geraldo Leite Bastos, para a gente analisar e entender como aconteceu os conflitos e as proibições em torno de sua memória, né, com a proibição dos seus cânticos no serviço religioso local e os embates com os membros da renovação carismática católica da década de 80. O coral Padre Geraldo Leite Bastos, né, que apresenta em suas ações a continuidade, né, a continuação dos cânticos geraldinos, tendo a participação aí de pessoas como Cinelândia, professor Tito, Giovana, professor Tom, Luiz Ribeiro e vários outros, né? E o período que a gente passa observando o coral Padre Geraldo, né, uma observação participante, onde a gente observa o coral, a prática do coral e também participa tocando o teclado. Bom, e aí a gente chega no último capítulo dessa pesquisa para tratar sobre os aspectos da atuação geraldina e a expansão da Igreja Católica no município de Escada, com o surgimento de uma nova comunidade de fé nos bairros, a capela, que era para acolher o povo, né, que vivia sobretudo nos bairros periféricos do município, e depois juntos, por meio da música geraldina e da enculturação dos cantos, conscientizar dos problemas e das dificuldades que iam enfrentar agora todos juntos, unidos. O Padre Geraldo que dizia que eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Então, a lógica do menor, sempre acreditando no menor, para daí seguir. Então, a gente fala um pouco sobre como aconteceu as construções, iniciando com a Capela de São Francisco, inaugurada no dia 2 de outubro de 83, depois a Capela de Santa Teresinha, em Frecheiras, reinaugurada no dia 8 de janeiro de 84, a Capela de Santo Antônio do Sítio Catirino, inaugurada no dia 9 de junho de 85, com a participação de toda a comunidade, um momento bem festivo. A Capela de Santa Ana, de Mangueira, inaugurada no dia 28 de julho de 1985. A Capela de Santa Paula, Fracinete, que foi inaugurada no dia 6 de abril de 86.
a Capela de São Sebastião em Jaguaribe, que Padre Geraldo transformou o mercado público em capela e inaugurou no dia 20 de janeiro de 87. E, por fim, a Capela de Santa Maria Madalena, inaugurada em julho de 87. De todas estas, apenas a Capela de Santa Maria Madalena, o Padre Geraldo não inaugurou, porque já havia falecido em abril de 87. Jimson, só lembrando que está dando 15 minutos, tá, Jimson? Só lembrando Eu fechei em 20, Gustavo, pode ser? Beleza, vamos lá. Então, os aspectos políticos da atuação geraldina no município de Escada, os aspectos políticos, mas não partidários, né? As celebrações, depoimentos acerca da atuação geraldina no Escada, a atuação de Julieta de Sena Vanderlei, Dona Lieta, como era conhecida, né? Que foi a primeira musicista em atividade na paróquia de Nossa Senhora da Apresentação da Escada, uma figura importante, que por meio dela a gente pode fazer um contraponto sobre o canto antes Concílio Vaticano II e o canto pós-Concílio Vaticano II, com as obras de Padre Geraldo. O Centro Comunitário Padre Geraldo Leite Bastos e o pensamento acerca das comunidades eclesiais de base, o Centro Comunitário que surge no início da década de 90 e que traz toda a filosofia de vida geraldina, né? O Museu Virtual Memória de Padre Geraldo Leite, que é o nosso perfil no Instagram, e que surge como uma ferramenta para dar visibilidade a todo o processo de atuação de Padre Geraldo, e também surge como um projeto de extensão, como bem colocou o professor Tarcísio na banca de qualificação. Outros aspectos da atuação geraldina e do trabalho pastoral exercido pelo Padre Geraldo em Escada, e finalizando nas considerações finais e os resultados dessa pesquisa sob a lógica de 3 vieses, né? O viés pastoral, de uma igreja de dimensões humanas, trilhando um caminho fraterno, afetuoso, em que pároco e comunidade paroquial compartilhavam mutuamente, né, dos interesses comuns, inspirados na renovação litúrgica proporcionada pelo Concílio Vaticano II, e numa prática também teológica libertadora, né, alinhada aos interesses dos mais necessitados. Sobre o viés missionário, Padre Geraldo se destacou por introduzir nas comunidades um evangelho contextualizado e encarnado na realidade vivida pelo povo, né? Com claros elementos da participação popular, seja por meio das construções das capelas, que a gente já mostrou, por meio, com a expansão física e simbólica, né, da igreja, ou do envolvimento também de toda a comunidade no rito litúrgico a partir do canto e da música ritualística com elementos populares. E a sombra do viés social, o Padre Geraldo contribuiu por meio da atuação artística religiosa, né? Com a construção de um projeto de sociedade igualitário e menos desumano, pautado nos valores morais, éticos e também cristãos, do qual o cerne do pensamento crítico orientou nos indivíduos um poder emancipatório. E aí a gente só pode finalizar, né, dizendo que Padre Geraldo teve, em todos os campos das artes, um desempenho notável, né, sempre a serviço de uma evangelização que ele defendia como libertadora, começando pelo modo próprio de inculturação da experiência eclesial por meio da música, e não só por meio da música, passando pela poesia, pela dramaturgia, pela arquitetura, pela escultura, como músico e, sobretudo, como compositor também, arquiteto e santeiro, deixando aí uma herança imortal para a comunidade por ele suscitada no município de Escada. Então, a gente agradece a presença e a atenção de todos vocês. Bom, obrigado, Jimson, pela assertividade aí. Eu acho que podemos seguir aquela regra do professor mais distante, começar, né? Convidado. Aí seria o professor Tarcísio. Se o professor Tarcísio não se incomodar, aceitar, podemos começar com você. Pode ser? Obrigado pela presença, obrigado pela leitura, obrigado pela participação junto aqui conosco. Estamos ao seu dispor aqui também. Obrigado, Gustavo. Parabenizar, em primeiro lugar, ao nosso ainda mestrando, né, participando aí desse rito de passagem que é importante,
Quero também dar uma boa tarde, né, para a comunidade escadense que está aqui, né, muitas pessoas que são testemunhas, inclusive, testemunhas oculares, né, dessa história do Padre Geraldo, estão aqui marcando presença nesse momento, que é um momento também de afetivo, né, eu diria, porque, assim, eu estava curioso para ler esse trabalho final de Dimison, né, porque eu acho que Gustavo, você e o Eduardo, né, que a gente tem acompanhado ele, né, desde o começo, uma das primeiras coisas que a gente precisa dizer é a evolução desse trabalho, né, como esse trabalho do Dimison, ele, né, demonstra, de alguma forma, o crescimento, né, dele como pesquisador, né, como alguém que eu conheço que sempre foi interessado pela música, né? E esse trabalho reflete muito esse crescimento do Dimison, né? Do ponto de vista acadêmico, né? Como um pesquisador. Assim, quem não leu precisa ler esse trabalho, porque para mim ele é um marco na história, né, do catolicismo em escada, né? Porque ele, embora ele esteja recortando aí um tempo, né, um período que é justamente o período do Padre Geraldo, né, embora ele recue também um pouco, né, para contextualizar essa história, é um trabalho que eu considero assim de muito valor, né, porque quando a gente lê, a gente percebe todo o esforço, né, que Dimison realizou no sentido de mobilizar, né, um conjunto de pessoas, de articular várias fontes de informação, né, que vão... Achei muito legal isso, né? Porque tem uma coisa que eu gosto muito, que é a sociologia do cotidiano, né? E ele vai um pouco nisso, né? De resgatar quase que bilhetes, né? No trabalho dele, né? De programa de festa, né? De ter conseguido ter acesso, né, aos livros de tombo da igreja. Então, assim, eu fiquei encantado, na verdade, com o trabalho, com o que eu li, né? E, assim, eu li com um olhar muito curioso, sabe? E também um olhar de quem viveu isso, né? Eu sou aqui também de escada, né? Vivi esse momento da presença marcante do Padre Geraldo. Eu me vi, né, quando você descreve aí a construção da igreja aqui do Jaguaribe, né, do Sagrado Coração, porque eu lembro do mercado, né, eu lembro antes da igreja o mercado. Então, assim, foi uma oportunidade assim ímpar de rememorar essa história, né, e de como você consegue contá-la tão bem, viu, Dimison? Então, assim, parabéns, né, por esse esforço e parabéns também por esse presente que você dá ao município, né? O nosso município é, inclusive, um município carente de história, né? De documentos, né? De trabalhos que possam, né, servir como guarida de alguma reflexão sobre o nosso município. E você traz com o seu trabalho essa grande contribuição, né? Eu queria destacar, né, esses elementos e dizer ainda que é um trabalho de fôlego, né, que faz um resgate histórico de alguns períodos da vida católica no município da Escada. É também um resgate de um gigante, né, que foi o Padre Geraldo, porque ele nos permite, né, uma reflexão em tempos do avanço neopentecostal evangélico, né? Então esse trabalho nos permite pensar justamente a importância de referências católicas para a socialização da vida comunitária, quando a ação missionária do Padre Geraldo representa uma expansão da fé católica, né? Então, assim, eu acho que seu trabalho traz um pouco dessa lógica, né, de entender
a importância, né, da vida comunitária, né, essa coisa que você mostra, né, como de alguma forma se desloca, né, com a construção das capelas, né, se desloca esse olhar, né, sobre o centro e que se vai para a periferia, né. Achei também muito interessante, né, você utilizar trechos dos cânticos, né, para situar a própria prática geraldina, né, como você mesmo faz referência, né. Aí um exemplo disso está lá na página 36, né, você pega o cântico para fazer essa relação com as ideias, né, com essa prática desse pastor, né, que foi o Padre Geraldo. Um destaque também para o uso de referências locais para os levantamentos de dados que você fez, né? Você cita, né, autores aqui do nosso município, né, que vão desde a cultura popular, né, a trabalhos como o da professora Marinha. Então, eu achei isso fantástico, né, fora outras referências também que você traz também no seu trabalho. Outro destaque, né, a utilização, como eu já disse, de fontes diversas, né, do ponto de vista documental, que vão de cordéis, revistas, programas de festa, hinos. Então, você se apropria de uma forma muito, digamos assim, eficiente, né, e científica desses recursos que você consegue coletar, né? E aí, eu queria te dizer, né, que além do belíssimo da página, né, do Instagram que você criou, né, sobre a memória do museu virtual, né, que você criou, eu queria também destacar, Dimas, que o teu trabalho ele tem elementos, né, ele fornece elementos interessantes para a elaboração de um guia histórico e afetivo das capelas do nosso município. Eu acho que toda capela, acho que a Secretaria da Educação, acho que a própria igreja deveria pegar teu trabalho, porque ele consegue sistematizar a memória dessas comunidades. E aí, esse é outro grande presente que você nos dá, né? E, como se não bastasse, né, eu digo que você resgata personagens e sujeitos históricos que compõem, né, esse trabalho do Padre Geraldo, né? Então, a pesquisa ela faz jus à memória do padre e ele se constrói, né, no mesmo estilo, o seu trabalho, né, ele se constrói no mesmo estilo da lógica de trabalho do Padre Geraldo, né? Então, assim, eu acho que isso é muito bonito, né, que você conseguiu fazer. E eu consigo hoje, né, que era uma dificuldade que eu tinha inicialmente, né, quando a gente lê seu trabalho, de enxergar a relação clara do fenômeno que você estudou com o programa de pós-graduação que você faz parte, né, que você está sendo formado. E isso aparece, assim, muito nítido em vários momentos do seu trabalho, né, quando você consegue fazer a análise da música, né, você consegue resgatar esses momentos históricos, né, do concílio, né, da prática da teologia da libertação, na qual Padre Geraldo era um representante, e da forma como você também consegue colocá-lo, né? Qual o lugar de Geraldo na teologia da libertação? Não era o lugar do teórico, né? Era o lugar da pessoa que estava evangelizando, né? Daquele que estava vivendo, né? De todas as formas o concílio, né, que você se refere lá no seu trabalho. Então, assim, esse concílio que traz a igreja para perto dos pobres, né, que toma os pobres como sujeitos preferenciais. E isso está muito claro no teu trabalho. E, assim, eu estou muito feliz, mais uma vez, de estar aqui e estar dizendo essas pequenas detalhes que estão lá no teu escrito, né, e que nossa comunidade precisa ler, né? E eu queria terminar essa primeira parte de elogio, né? Porque a gente não está aqui só para elogiar, né? Tem outras coisas que a gente precisa também pensar aí no teu trabalho, mas assim,
a comunidade precisa ter acesso ao teu trabalho, à biblioteca pública, né? Acredito que você vai fazer isso depois, né? Terminar as observações aqui, porque, para mim, é hoje o grande trabalho de referência para a gente pensar parte da história católica de Escada, para pensar muito sobre as contribuições do Padre Geraldo, né? Você cita em seu trabalho alguns estudos, né, que foram feitos sobre o Padre Geraldo, mas o teu tem um toque diferente, né? O teu traz esse olhar, né, que vai do Morro da Conceição, mas ele se concentra aqui na história de Escada. Então, assim, parabéns, né? Então, eu vou seguir aqui, depois desses elogios todos, né, para alguns aspectos que são mais sugestões, Dimison, no sentido de aperfeiçoar seu trabalho, que para mim já está muito bom, né? Eu fico muito feliz quando eu participo numa banca e leio um trabalho que, assim, tem todas as qualificações, né, de clareza, de objetivos, de quando os objetivos são atingidos. Então, assim, muito feliz por isso. E aí eu vou destacar alguns elementos que depois também eu vou te enviar, né, como sempre, que eu acho que ajudam, né, muito no teu trabalho. O primeiro ponto, Dimison, está lá no resumo que você faz, né? Então, para a elaboração do resumo, tem uma normazinha da ABNT que é a 6028. E assim, termina que você não segue, né? Como você apresentou ali, você não segue a norma, que inclusive termina você topicalizando, né? Você vai lá para os capítulos e você não faz o que a norma pede, né? Então, assim, eu sugiro que depois tu dê uma lida, né? Norma 6028 da ABNT, que ela vai dizer basicamente que você tem que ter ali, né? Que é um resumo, né? Então, assim, eu acho que depois você consegue fazer isso. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre esse aspecto, mas é algo que acho que você precisa lá revisar, tá bom? Um outro aspecto é de respeito ao texto da introdução, né? O que é que eu enxerguei, né, no texto da introdução? Geralmente o texto da introdução é aquele lugar em que você dá aquele, né, faz aquele painel mais geral, em que você vai dizer de onde é que vem, né, a tua motivação, onde você justifica o trabalho, onde de alguma forma você apresenta a metodologia, né? E aí, a minha impressão é que, do ponto de vista da metodologia, ou seja, do passo a passo que de alguma forma você tenta descrever no seu trabalho, esse elemento ele está um pouco negligenciado, né? Ele, você vai, eu não sei, eu acho que você vai atropelando, né, os momentos, né, do texto, né? Porque você não consegue dizer de maneira mais objetiva como que o trabalho foi feito, né? Você vai falando que fez entrevista, mas não diz quantas entrevistas, né? Você termina não dizendo, nesse momento aí, né, que tipo de pesquisa você realizou, porque a gente sabe que é uma pesquisa documental, é uma pesquisa bibliográfica, mas você precisa, nesse momento da introdução, preparar o leitor, porque é isso, né? A introdução é você preparar o leitor para que ele entenda como você produziu essa pesquisa, né? Acho que uma coisa que é muito interessante também no trabalho é que você vai lá, você faz essa afirmação, né? É um trabalho científico, é um trabalho, né, que você está fazendo dentro de uma universidade, né, que você tem certos cuidados, mas eu senti um pouco de uma falta, né, de que você consiga organizar e apresentar ao leitor o passo a passo, né, dessa metodologia que você utilizou, né? Então, eu acho que depois você pode organizar isso melhor, né, tentando deixar esses elementos mais claros, porque assim, termina que você sai, muitas vezes, destrinchando
os procedimentos sem antes ter anunciado esse procedimento, né? Que você realizou entrevistas, que foram entrevistas assim, assim, assado, que foram tantas entrevistas, né? Que eu acredito que foram muitas, né? Você mobilizou um conjunto de sujeitos aí, e lá, nessa introdução, você diz assim, até qual o critério, né? Que você utilizou para selecionar esses indivíduos. Mas, depois do trabalho feito, você precisa dizer quantos foram, né? E até qualificar se foram quantos homens contra quantas mulheres, né? Porque esse é um dado também que pode ser importante no seu trabalho, né? Então, esse é um ponto, né, que eu diria, né? Então, de forma resumida, o texto não deixa o leitor entender a lógica de construção da pesquisa, apesar da motivação e descrição de como ela foi realizada serem apresentadas. De certa forma, fica a ideia de que as etapas não foram previamente planejadas, obedecendo a um rigor metodológico, mas acontecendo de forma espontânea, aleatória, né? Portanto, falta descrição metodológica da pesquisa e não apenas dos procedimentos realizados. Observe, portanto, que há um certo caos, né, na apresentação dessas ideias, que se você organizá-las, porque elas estão lá, eu acho que é a questão de organização e de dizer como o trabalho foi realizado do ponto de vista das técnicas, né, e da metodologia que você fez uso, né? Do que é possível compreender, a pesquisa se caracteriza, né, quanto à abordagem como uma pesquisa qualitativa, quanto aos objetivos como uma pesquisa descritiva e quanto aos procedimentos uma pesquisa documental, bibliográfica, de campo e observação. Isso tudo está no conjunto da obra, mas você precisa anunciar ao leitor, né, na introdução essa dimensão, né? No uso das entrevistas, né, você não informa, como eu já disse, quantas pessoas foram entrevistadas, quantos eram homens, quantos eram mulheres, quais documentos foram analisados. A gente vai descobrir os documentos analisados na leitura do texto, mas isso você precisa dizer antes, né? E a introdução tem essa função, né? Destaco também que o tempo verbal, depois que a pesquisa é realizada, não pode estar sendo utilizado no passado, né? Então, há vários momentos que você fica aí, ó, né? Um tempo ali do passado, ou, talvez, aliás, do futuro, né? O futuro é para o projeto, não é mais para a pesquisa você realizou, então acho que também dá uma olhada nisso. E um outro aspecto é que o texto ele poderia contextualizar e fundamentar, né, mais. Eu acho que se não for para agora, né, para um outro momento ou um outro trabalho teu, né, mas eu acho que ajudaria muito se você tivesse um capítulo mais teórico, né, porque nesse capítulo teórico, Dinison, você talvez ali pudesse contextualizar melhor, falar melhor sobre o que foi essa teologia, né, que o padre Geraldo ele estava vinculado, né, como é que essa teologia se constituiu, né, você faz até referência durante a análise, né, do Boff, né, do Gutierrez, então, mas assim, eu sempre penso assim, é preciso preparar o leitor para que ele entenda de que lugar você fala, tá entendendo? Então, assim, eu senti falta desse capítulo teórico, não quer dizer que, pela falta dela, você não realizou essa análise, né? Você se reporta a esses autores, né, justamente para te ajudar a compreender e reforçar muito da reflexão, né, que você traz. Um outro aspecto seria... cadê? Então, seguindo essa ideia, né, de um capítulo teórico, né, porque esse capítulo teórico, para mim, ajudaria, né, de alguma forma, a você tratar ali os elementos conceituais, né, que são desenvolvidos no trabalho, como, por exemplo, a própria ideia de teoria da libertação, de inculturação, daquilo que você chama de melodia tradicional nordestina marcada pelo modismo.
o que é o modalismo, né? O que é o modalismo? Eu não sei, mas você sabe, né? Os professores sabem, mas e os demais leitores, né, que vão se apropriar? A ideia de memória, né? Que ideia de memória você está trabalhando? E isso você toca lá no seu trabalho. Um outro elemento que eu destaco, e aí isso é fácil de resolver, Dinisso, são as fotos, né, que você utiliza. É linda as fotos, sabe? Acho que aí tem um elemento sentimental também, novamente, que bate, né, de quem viveu essa história. Eu, pessoalmente, digo isso. Mas aí, ó, vamos lá para a ABNT, né? Tem uma norma da ABNT específica para isso, né? E eu vou te dizer, né, a norma diz que o número da figura e o título tem que ficar em cima. E a fonte tem que ser citada abaixo da foto, né? E aí, olha lá teu trabalho que ele não está nesse formato, né? Já finalizando, eu diria também que o texto, né, da tese ele poderia estar organizado de forma mais lógica, né? E aí, o que é que eu quero te dizer com isso? Existem fatos que são anteriores à experiência, né, geraldina, e eu acho que quando você começa o primeiro capítulo, você faz isso muito bem. Mas depois, nos outros capítulos, o que é que a gente vai observando, né? Que tem elementos pós-facto, né? E esses elementos pós-facto, e aí eu vou dizer assim, esse pós-facto que eu estou tentando me referir, são aqueles que aconteceram pós a morte de Padre Geraldo, que você consegue trazer tão bem, né? Por exemplo, o coral, por exemplo, o centro, né? Então, eu acho que eles deveriam estar nesse lugar temporal do teu trabalho, né? Reunidos ali e não separados, que aparecem num lugar, depois aparecem no outro, e aí talvez você tentar fazer essa sequência aí, ó, antes, durante e depois, né? Porque esse depois, inclusive, é um elemento forte que configura a resposta à pergunta que tu faz, né? A pergunta que tu faz não vou dizer ela aqui da forma como está no texto, mas você diz assim, como é que essa memória, né, do Padre Geraldo, ele permanece na comunidade. Então, aí, esse pós-facto é a resposta, né, à tua pergunta, né? E aí, quando você coloca eles em lugares, né, diferentes, né, que não segue essa sequência, não é que você não deixa de responder, mas é que didaticamente seria mais interessante e aí você conseguiria de fato levar o leitor ao apogeu, né? Vou pegar aqui, vamos fazer uma metáfora, né? Como a gente está num mestrado de música, né? Na sinfonia, né? Naquele momento mais, né? Então você consegue levar o camarada lá para essa compreensão, né? Porque ó, o que é que essa memória? Essa memória ela perdura porque existem elementos até bíblicos, né? A semente foi plantada, não foi numa terra seca, né? Ela plantou e ela germinou. Então, assim, tem esses elementos que estão aí presentes, que para mim é só organizar. Só para terminar mesmo, eu diria para você o seguinte: desde o começo de tudo, né? Quando a gente falava sobre teu trabalho, né? E aí a gente foi lá para o Bourdieu, né? Eu lembro até que o Eduardo, numa das nossas conversas aqui, ele dizia assim: rapaz, o Bourdieu vai para o Paulo Freire, né? Eu acho que Eduardo foi muito assertivo em dizer isso e você conseguiu explorar essa relação do Paulo Freire, né? Com o Padre Geraldo, né? E aí, essa reflexão mesmo que você faz, né, das palavras geradoras, né, que está lá no método Paulo Freire, que
Tá no método de evangelização também, né, do Geraldo, né? Mas eu queria dizer o seguinte, é um conselho, Dimisson, abandona Bourdieu, cara. Abandona, tira Bourdieu do teu trabalho, porque ele não está te acrescentando nada, nada, né? E aí fica no Paulo Freire, né, como Eduardo aconselhou, né? Assim, é uma referência, inclusive, local, é uma referência que dá mais conteúdo, inclusive, assim, você não consegue mesmo explorar, né, a ideia do Bourdieu. Então, quando você não consegue explorar, tira, porque aí não cria problema para você, certo? E não vai, eu te garanto, não vai fazer falta no teu trabalho o Bourdieu, certo? Faria falta o Paulo Freire, mas você colocou lá no trabalho, certo? Então, assim, eu acho que essa a contribuição, só para fechar mesmo, Gustavo, Dimisson, no teu trabalho aparece muito uma expressão que me incomoda na leitura, né? Porque tu coloca o tempo todinho o seguinte, ó. Você cita a pessoa que você entrevistou e você coloca relator em entrevista para essa pesquisa. Cara, você só precisa, se você, por exemplo, você entrevistou Diogo, você só precisa dizer isso uma vez. Se você depois faz referência novamente a Diogo, não precisa ser relator, fica muito repetitivo, né? O tempo todo você está falando isso. Fez isso uma vez, acabou, todo mundo sabe que foi para a tua pesquisa, tá bom? Porque assim, tá muito cheio dessa frase no trabalho. E aí, camarada, assim, nossa, obrigado, porque assim, que trabalho, né? Você, mais uma vez, presenteou um tipo de escada. Você tá de parabéns, assim, mais uma vez eu digo assim, que bom, Dimson, ver essa evolução do pesquisador, né? E como essa tua evolução, ela é um presente para o município. Então, obrigado, Gustavo, por estar aqui, né, pelo convite, e Eduardo também por reencontrá-lo. Tarcísio, obrigado, viu? Muito pertinente tudo que você falou aí. Jameson, acho que você poderia dialogar agora com o professor, ou preferimos... O que a banca prefere, na verdade? Que ele dialogue agora ou que espere a fala de Eduardo? O que vocês preferem, Tarcísio e Eduardo? Não tenho. Fica a Por mim, critério dele. Gustavo, eu espero a de Eduardo e falo depois no geral. Pode ser? Pode ser, professor Eduardo? Claro, o que for mais fácil para você, Jameson. Tranquilo. Então vamos lá, Edu. Vamos, você de novo, obrigado pela participação. E vamos lá, está com você. Tá. Vocês estão ouvindo bem o meu microfone aqui? Tá. Obrigado mais uma vez pelo convite, Jameson, Gustavo. Um prazer estar com o Tarcísio novamente. E nesse tema, eu acho que Tarcísio, que é escadense, estava curioso. Eu, que não sou escadense, que sou um paulistano pernambucano, também estava curioso para ver onde ia dar esse trabalho, né? Porque é sempre uma aposta, né? Fazer uma pesquisa é uma aposta. Assim, o Tarcísio já falou bastante coisa, mas acho que vale a pena eu falar também. O teu amor pelo tema é uma coisa impressionante. E, na verdade, eu gosto de pesquisa que as pessoas gostam, sabe, durmam com o tema, vivam com o tema, porque, assim, se você não faz uma pesquisa, um mestrado com um tema que te interesse nessa medida, fica difícil. Eu acho que fica difícil, né? Então, eu acho que o teu envolvimento com o tema, e eu acho que Tarcísio já descreveu de várias formas, né? Desde as entrevistas, desde lá de você ler o tombo, os livros do tombo e não poder anotar e ter que guardar, é uma dedicação absoluta. Eu acho, e eu acho que também essa dedicação, ela teve muitos frutos, que você dar um real alcance à trajetória do Padre Geraldo. Eu acho que já valeu a pena a tua dedicação absoluta
para essa pesquisa, porque você lê a tua pesquisa, vamos supor, eu já conhecia porque eu já venho das outras bancas, mas quem nunca ouviu falar, e vê o alcance e a importância do padre Geraldo, mais de um padre católico, né? Ainda mais nessas épocas aí turbulentas de mistura de religião e política, teve gente que lutou de verdade, deu sangue pelas pessoas, né? Não estava preocupado em ganhar dinheiro, não estava preocupado com nada, estava preocupado com as pessoas menos favorecidas de fato. E isso a tua pesquisa ela deixa muito claro, né? E eu acho que essa mensagem geral que está na tua dedicação está traduzida em você colocar, vamos falar, esse alcance do jeito que você escreveu a trajetória, né, e os conflitos aí do Padre Geraldo, né? Porque Gustavo, teu orientador, é um biógrafo aí importante. A gente pode pegar uma vida que não tenha, aparentemente não tenha nenhuma coisa maior, que não é o teu caso, e tornar uma grande biografia. E o personagem que você pegou já é um personagem riquíssimo, e você conseguiu, eu acho que teu texto teve a altura dessa complexidade e dessa riqueza desse teu personagem que é o Padre Geraldo, né? Eu acho que é difícil a gente ver, eu vou tratar de uns temas aqui que não são tão fáceis, mas para você pensar até no futuro trabalho, né, Edmilson? Porque eu acho que o teu trabalho está bem acabado, eu acho que Tarcísio colocou umas coisas formais que são importantes. O teu trabalho tem uma grande coisa, ele está muito fácil de ler, ele está gostoso de ler, né? E assim, por conta da minha vida, que eu estou com uma bebê pequena, foi a primeira vez que eu comecei a ler uma dissertação 6 dias antes. Eu sempre deixo no dia anterior da defesa, né? Eu comecei segunda-feira, eu li assim, todo dia eu lia um pouco da dissertação. E foi muito bom, porque primeiro que está muito fácil de ler, e segundo, muito interessante, porque o tema é muito interessante, né? Pelo menos para mim, imagino para as pessoas de escada que é um tema fundamental, entendeu? Parte da história, uma história muito importante, significativa para a cidade, né? Então, eu acho que isso facilitou bastante, né? E também eu tenho que falar, Tarcísio falou bastante, mas o teu desenvolvimento foi uma coisa impressionante também, intelectual. Desde a qualificação, desde o projeto, né? Se eu não me engano, eu li teu projeto, não tem problema nenhum falar isso. Se eu não me engano, eu fui um dos avaliadores do teu projeto e já achei interessante, né? Porque estava bem, o norte da pesquisa já estava, né, bem feito. Claro que sempre há modificações, mas você tinha um objeto de pesquisa que é um personagem que é uma pessoa muito interessante, né? Muitas facetas a ser exploradas aí na sua pesquisa. Então, eu acho que você alcançou aí um belíssimo trabalho. Assim. Você ouviu, você tem escuta de missões, isso é uma coisa importante também, lá na qualificação. Você incorporou várias coisas que eu falei, que Tarcísio falou, assim, você não deixou passar nada. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque a banca de qualificação é para isso. Né? Às vezes, os alunos ficam meio ressabiados que recebem crítica, mas é isso, é para incorporar e deixar o trabalho, às vezes coisas que você, orientador, vocês não estão tão imersos ali no tema que não conseguem ver outras coisas. Então, isso é um ponto bem positivo de você ter incorporado coisas que a gente falou e ter, além e desenvolvido, né, como que foi o caso citado do Paulo Freire. Eu acho que tem tudo a ver, né? Como tem tudo a ver a questão da teologia da libertação, apesar de não ser uma coisa programática, dele seguir, de ler os teóricos, né? Pode até ter lido, mas a gente não sabe. Mas a prática dele revela. Então, é isso. Não tem como dissociar a teologia da libertação da figura do Padre Geraldo. Né? Como não tem do Alder Câmara também. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Também você traz, eu não me lembro disso lá na qualificação,
de você traz alguns momentos do como que o padre Geraldo tinha o apoio do Dom Helder, que foi um sujeito completamente, vamos falar, como que eu estou pensando um termo aqui, uma voz crítica total a uma certa concepção da Igreja Católica, que é essa opção clara pelas pessoas menos favorecidas. Né? E penso eu que ele devia se identificar muito com a atuação do padre Geraldo também. Isso mostra um pouco no teu texto, né? Isso já é interpretação minha. Isso mostra. Então, esse apoio é importante. E uma coisa que chama atenção também que a atuação dele não são vários anos. Isso também chama muito a atenção. Talvez você pudesse deixar mais claro na introdução. Daí eu já vou entrando aqui no conteúdo, né? Algumas coisas do conteúdo que eu acho que podem talvez ajudar a esclarecer, ser mais objetivo, né? Nas coisas. Uma delas é o título, né? Eu acho que eu devo ter falado alguma coisa do título na qualificação, mas eu não me lembro. A expressão do canto você colocou de Geraldo, eu colocaria uma sugestão do padre e compositor. Eu acho importante ter essa palavra padre, primeiro porque não tem muitas pesquisas em música sobre padres, assim, sobre padres não, sobre religiões em si. Né? Eu estou falando na área da música, né? Em outras áreas tem bastante, mas na área da música não tem. E assim, padres que têm atuação musical, que são compositores, menos ainda. Acho que recentemente no mestrado, o Roberto, aquele aluno, fez uma pesquisa, né, mais ou menos nessa linha, mas eu acho importante ter isso, até como busca de internet e tal. Se alguém colocar no Google pesquisa padre música, sai o nome dele, entendeu? Não sai, muito mais, o alcance fica muito maior do que o nome. Eu não sei, a minha sugestão é colocar padre e compositor, se você quiser deixar a palavra compositor, que eu também acho interessante. Né? Então, é uma primeira sugestão. Outra sugestão. A gente começa a introdução, acho que Tarcísio colocou uma coisa que eu tinha anotado, eu nem vou falar porque ele já falou, mas outra coisa. Onde é a escada? Quantas pessoas? Já na introdução, tem uma hora lá na frente que você fala, mas eu fui ler a introdução, para você ter uma ideia, eu parei a introdução e comecei a procurar no Google escada, ver umas fotos da cidade, comecei a ver tudo de escada, ver como foi a última eleição, ver um monte de projeções de dados, comecei para entender. Então, eu acho que talvez já na introdução você falar do município de Escada, da onde que vem a tradição, que é a tradição de cana-de-açúcar, de usina. Eu acho que isso é importante, né? Porque isso vai contextualizar também muito vai facilitar o leitor nesse entendimento, numa certa radicalidade da atuação do padre Geraldo Bastos. Por quê? Porque ele está num lugar de desigualdade absurda, entendeu? Gente não tendo que comer e outras pessoas tendo tudo à mão, né? Então, e isso reflete, né? Não sou historiador, mas uma história do Brasil que vem lá de Gilberto Freire, muito emblemática do Nordeste, né? De luta de classes. Então, eu acho que você localizar um parágrafo falando do município de Escada e também já falar da atuação do padre nesse período, eu acho que você fala um pouco, mas eu não me lembro. Né? Como era na década de 80, porque também isso é importante. Né? Porque eu fiquei um pouco perdido no começo nas datas, né? Até lembrar que era a década de 80. A introdução ela não me deu esse esclarecimento tão grande. Né? Trazer o município de Escada, localizar e como esses dados na década de 80, que era a década de atuação do padre Geraldo Bastos. Né? Então, acho que isso é uma coisa simples de fazer, né? Aí você faz rapidamente, porque você está falando disso lá na frente. Acho que é no capítulo 3 que você dá maiores detalhes. Né? Outra coisa, ele falou do resumo, eu acho que esse resumo tem que ser mais sintético. Né? Ele está muito grande, esse resumo.
né? Você tentar reduzir mesmo ele, né? Em termos de palavras, Tarcísio tinha falado aí, deu uma outra sugestão, mas tentar fazer acho que essa divisão dos capítulos é desnecessária no resumo, né? Você pode colocar o que está nos capítulos, mas de uma forma corrida, assim, né? Porque senão fica um pouco burocrático esse resumar no capítulo 1, porque você já está falando isso um pouco na introdução, e daí a pessoa que vai ler já tem esse acesso, né? E o resumo é a grande porta de entrada, porque você vai fazer uma pesquisa, vai pegar o título e o resumo na internet, e daí a pessoa vai ler a pesquisa, né? Uma coisa importante, né? E eu acho que você pode. Claro que você não tem necessidade nenhuma de fazer grandes alterações, que a pesquisa está muito bem feita. Mas tem uma coisa que me chamou muito a atenção, né? E eu acho que é muito atual, também tem a ver também para dar uma potência a essa dimensão política do Padre Geraldo. Você puxar nas considerações finais esse conflito do eu e do nós, né? O eu que está na renovação carismática, que está nas religiões neopentecostais, e o nós, né? Que é a base o que dá para entender do que, como você coloca, da doutrina do Padre Geraldo. Interessa às pessoas enquanto coletivo, né? Isso é uma coisa muito importante, na verdade, porque muito se critica, que nem você coloca, de comunista, tal, porque as pessoas querem trazer que criticam isso, querem trazer um conteúdo pejorativo ao coletivo, né? E o que dá a entender a atuação do Padre Geraldo, o coletivo, na verdade, era questão de sobrevivência. Se as pessoas não se unissem, não se integrassem, não fizessem associação, elas iam morrer. A questão é muito patente isso. Então, a força que é o coletivo, né? E não é o coletivo, nesse sentido pejorativo, de comunidade, é o coletivo das pessoas se integrarem, se entenderem entre elas, né? E essa coisa do menor com o menor é ótimo, acho que reflete bem isso, né? Até uma das falas, lá de umas entrevistas, um dos entrevistados, é muito interessante aquela fala, que ele fala que às vezes dava a entender que o padre não gostava de gente rica, né? Que não é que ele não gostava. A questão não claro, é muito forte essa afirmação dele, que as pessoas deviam se sentir certamente excluídas porque sempre foram favorecidas, né? Sempre tiveram mais direitos que outras, né? E a questão também é essa, né? Talvez às vezes explicar, né? E também dentro desse nós e eu tá toda uma construção de individualidade, de meritocracia, de coisas que são todas mentirosas atuais. Então, você reforçando essa coisa coletiva do padre, eu acho que dá potência também no porquê dessa opção pelos pobres. Eu acho que isso é uma coisa importante que eu coloquei. Até eu fiz várias anotações, tá? Eu li com bastante cuidado, tá? Várias anotações, alguns pensamentos que eu coloco ali que você pode, para você pensar, e talvez nem seja para esse trabalho, seja para futuros trabalhos, né? E daí, nesse eu e nós, que é outra coisa nas considerações que eu fiquei pensando, né? Você faz uma abordagem, claro, não que você não critique o Padre Geraldo, mas eu acho que você poderia pensar não uma crítica, não seria nem nos limites da atuação católica para a transformação social. Eu fiquei pensando muito isso no final, né? Nas considerações finais. Por quê? Porque o quão a atuação do padre transformou a escada, mas o quão a própria religião católica tem seus limites da transformação social, né? Eu acho que isso é um ponto importante, né? Eu estou tratando do quê? Do alcance da transformação social do Padre Geraldo. E não são limites dele, limites impostos, limites sociais, né? Claro que ele, muito inteligente, ele traduzia isso nas canções, que é o mote da tua pesquisa. Tá tudo isso colocado nas canções, né? O nós,
o modo de viver mais saudável, né? Claro, que saudável que espero não, que você julga saudável, que eu julgue saudável também, que eu julgo saudável também, né? Que as pessoas vivam melhor, mas as pessoas tem gente que não pensa isso também, isso é uma coisa importante. Mas voltando a essa questão dos limites não da atuação do padre, mas do padre dentro da instituição católica, né? Porque teve limites, né? E aí não são nem limites próprios da religião, não são limites de conflito de classe e tal, limites da própria religião, né? Claro que a atuação dele, aquela foto dele sentado no cara, aquilo é excelente. A foto fala mais do que a prática fala mais do que qualquer outra coisa. Mas eu acho que, de alguma forma, é recapitulado os limites dessa atuação, né, num ambiente tão desigual. Eu acho que isso é uma coisa que também porque alguém pode... Eu fiquei pensando, né, as pessoas lendo, né, os leitores... continua a desigualdade, continua em escada, mas não é só escada, é no Brasil inteiro e no mundo inteiro, né? Então, tem certos limites da atuação social, e às vezes que ultrapassam a própria pessoa. Nesse caso, eu vejo um pouco dentro da Igreja Católica, por mais que ele esteja na ala mais progressista possível, vamos chamar assim, tem seus limites também, né? Isso talvez tivesse nas considerações finais. Outra coisa que eu anotei lá, e eu acho importante, talvez eu possa... Eu não lembro se eu falei na qualificação, que a escolha da nação, desse termo nação, ele é muito simbólico aqui em Pernambuco, né? Por quê? Porque está muito ligado à herança afro-brasileira, né? As nações de Maracatu, de Ijexá, vários Ijexás daqui se chamam nação também. Então, não é só o atabaque, né? Eu também vou falar um pouco do atabaque, né? Porque é um tema que me interessa muito. Mas a questão da nação, até anotei lá, está na página, quando você fala da nação, eu anotei a página que está, e é importante realçar que não é só o atabaque, né? Não é só a opção pelos pobres, a utilização de certos termos também, né? E a nação é um deles. E dando foco ao atabaque, não deixa de ser muito interessante, porque eu fui ouvir, Dimison, eu não tinha feito isso na tua qualificação, o disco da Rosenblit, né? E fui ouvir todos os outros discos, todas as gravações que eu encontrei lá do Padre Geraldo, eu escutei. E o que se percebe, isso não está escrito na tua dissertação, talvez, se você achar que for acrescentar alguma coisa, seja interessante. Eu orientei uma tese sobre os toques da Xambá e eu toco o Ilu e eu toco o atabaque também. Então, eu conheço os toques do Xangô de Pernambuco em uma certa medida como amador, mas eu sei os toques e sei tocar. Os toques que o padre toca, os músicos tocam com ele, não são, assim, raríssimas vezes, um momento ou outro parece algum toque de Xangô. Não são. São ritmos nordestinos, inclusive aquele solo de atabaque que está gravado em algum CD, que acho que é o CD, é quase uma ciranda, é um ritmo de uma ciranda. Então, isso é uma coisa interessante, porque as pessoas olham o atabaque como representante da religião afro-brasileira. Só que na hora que ele toca o atabaque, tem pouca coisa da religião afro-brasileira, é mais o símbolo do atabaque, eu compreendo. Mas o que ele está tocando, musicalmente, tem muito a ver com os ritmos nordestinos, né, com gêneros nordestinos, até uma levada que parece meio de uma ciranda de um frevo canção, esse solo de atabaque, né? Então, isso é uma coisa importante, porque isso deixa mais complexo ainda essa escolha para o atabaque, né? O oposto disso já aconteceu, não chegou a ser uma pesquisa, mas em algumas críticas sociais que falam, em igrejas neopentecostais o pessoal fica falando, criticando o candomblé, e daí quando vai tocar alguma coisa, às vezes tocam os ritmos de candomblé, né, que seria um compasso composto. Então, entraria por outro meio, né? Ou grupos evangélicos de maracatu que tocam toques do terreiro, que vários dos maracatus mais importantes, vários toques são baseados em toques de orixá, né, de certos orixás,
né? Então, os caras estão tocando uma música que, na verdade, o som está passando coisa. Mas no caso do padre, tem essa outra característica, né? Que não está tão expressa no teu trabalho. Eu estou te falando que eu fui escutar lá o disco. Essa parte, esse capítulo é muito importante do disco da Rosenblit, dessa análise que você faz. Depois você dá uma olhada ali na questão da análise musical, que eu fiz uma sugestão que talvez deixe mais claro, que eu acho que parece ali naquela música do Nação Divino, é mais um desenho melódico associado à canção nordestina, um certo modalismo, o desenho da melodia, do que propriamente as notas de apoio que você sinaliza lá. Mas está lá, daí você lê, se tiver dúvida, você me contacta. Por quê? Porque eu toquei aqui, depois fui ouvir a gravação. É óbvio que soa completamente uma canção nordestina, né? Assim, próximo do Luiz Gonzaga, próximo, mas eu acho que eu dei algumas sugestões que eu acho que é o desenho melódico como está arquitetado que ele compôs ali que dá esse entendimento. Eu não tenho tanta coisa a mais a acrescentar, Dimison. Eu fiz os comentários ao longo do texto e acho que se você tiver dúvida, você traz, mas eu acho que você repensar aí um pouquinho as considerações finais, eu acho, de ter mudar alguma coisinha, acrescentar uma coisinha para fazer um arremedo importante da tua pesquisa, né? Da importância política do Padre Geraldo, né? Eu acho que inclusive, dos desdobramentos da atuação do Padre Geraldo, que virou desdobramentos lá daquela questão da luta pela sede lá que vocês estão lutando, lá que está na justiça, né? O que é isso? Isso é a consequência da luta política do Padre Geraldo. Vocês não estão lutando para vocês, não estão lutando. Para a memória dele, mas é para a memória para ser um centro vivo também. Nesse sentido, para continuar a atuação dele viva, né, de transformação social das pessoas pensarem as coisas coletivas em detrimento das coisas individuais, né? Porque fica muito difícil, né? Eu acho que talvez se você quiser puxar algum teórico, aí tem vários, você pode. As pessoas teóricos do neoliberalismo, e daí tem até teóricos que criticam essa relação com as novas religiões, que as pessoas individualizadas elas vão morrer, é isso que vai acontecer, né? Então, eu acho que esse sentido do coletivo está muito ligado à vida, né? Essa interpretação do Padre Geraldo do coletivo ligado à vida, ao amor, às coisas bíblicas católicas. Eu acho que é isso, Dimson. Eu não tenho. Se eu lembrar mais alguma coisa, eu te falo aqui, mas eu tentei focar nas coisas que eu julguei mais importante. Olá, Edu, obrigado, viu? Valeu pela leitura. Sempre interessante também. Legal essa parada aí do atabaques, bem pensado isso aí, muito interessante, né, Dimson? Então, eu queria passar a palavra para o Dimson tentar dar conta de algumas questões aí levantadas pela banca e aprofundar algumas discussões se for necessário, né? Se a banca achar que for necessário, fique à vontade também. Mas vai lá, Dimson, é com você agora. Vamos que vamos. Bom, eu anotei aqui com muito cuidado tudo o que foi falado, né? Iniciar pela arguição aqui do professor Tarcísio. Eu anotei, né, a ideia do guia histórico para as capelas do município. Isso aqui, com certeza, eu vou até dar como sugestão, né, dentro da pesquisa, conversar de fato sobre a questão da norma, dentro do resumo, né, e de outra observação aqui que você falou, das fotos. De fato, eu fiquei com dúvida em relação a essa questão de como citar as fotos dentro do trabalho, né? Toda a parte que foi falada, Tarcísio, sobre a questão da introdução, certamente eu irei rever, né? Apresentando a parte que você falou das entrevistas, de quantos homens, de quantas mulheres. Eu tenho, inclusive, isso já bem organizado aqui, só introduzir aí nessa introdução. Deixa eu ver aqui mais o que eu anotei. Eu posso destacar a questão de Paulo Freire, né, que de fato foi uma boa sacada de Eduardo, e abandonar Paulo Freire, como você falou,
Tá anotado aqui também. Não, abandonar Bourdieu, hein? Bourdieu, isso, desculpa. É. Introduzir deixar Paulo Freire e abandonar Bourdieu. Cadê aqui? Bom, acho que é isso, né? Eu sempre fui muito feliz com as orientações de Tarcísio. Como ele bem disse, né? Ele foi testemunha ocular de todo o processo. Inclusive tem uma foto lá da construção de uma das primeiras missas que aconteceu em Jaguaribe, que eu fiquei, pô, coloco ou não coloco? E tem tu ali naquele grupo que o Padre Geraldo sucintou lá na capela. Mas aí só agradecer mesmo, Tarcísio. Tá tudo anotado aqui, não tem o que aprofundar mais aqui, porque você trouxe tudo que precisa ser mudado mesmo em virtude da melhoria do trabalho. Em relação ao que o professor Eduardo falou, né, da diminuição do resumo... Só um instantinho, Jameson. Você concluiu parte do Tarcísio aí? Tarcísio quer colocar alguma outra questão? O que você acha? Fica à vontade. Tô satisfeito, né? Tô satisfeito. Tá certo. Vai lá, Jameson, então. Bom, em relação ao que o professor Eduardo falou, da diminuição do resumo, né? Essa parte, Eduardo, de trazer alguns dados a mais sobre o município de Escada, eu até pensei em colocar, mas eu pensei que aquela parte que introduz o capítulo 1º dava conta, porque ali eu só situo a Escada dentro de uma economia, né, de produção de açúcar, das usinas e tal. Trago até um teórico que falou sobre isso dentro aqui da realidade de Escada, mas eu vou fazer isso, com certeza. Levar também a discussão do eu e do nós para as considerações finais. Sobre os limites da atuação católica na transformação social. Estou pensando aqui se eu posso fazer um contraponto, inclusive com o que o Padre Geraldo falou, em 86, né, quando, na festa do bicentenário, eu trago uma parte que ele faz uma grande crítica, né, aos ilustres de Escada, sobre que criticava a atuação dele, mas aí vou fazer uma abordagem mais dentro se houve alguns limites da atuação católica na transformação da sociedade, né? Sobre a questão você falou de fato a questão de falar um pouco sobre o termo nação. Você falou na qualificação, citou até, você falou agora, a nação do zumbi, fazer essa diferenciação para tentar separar, né, as coisas e explicar o termo, e também sobre a questão do atabaque, né? O Padre Geraldo chamava o toque do atabaque, que os membros do qual o Padre Geraldo toca, e tem no cântico dele, de ritmo africano, né? Ele tem esse depoimento dele, que era o ritmo que ele fazia no atabaque, ele chamava de ritmo africano. Não sei até onde ele foi para... Ô, Tício, o que eu ouvi foi só o que está gravado no disco, né? Então é uma visão parcial da coisa, tem que tomar esse cuidado, né? Porque talvez tenham outras coisas que ele tocava que não foi gravado, que pode ter. Então, eu acho que eu falei daquele solo de atabaque, que foi o que está gravado, né? Acho que é do CD do Tríduo Pascoal, né? Da Pontos Cavallo, que ele começa com o som de atabaque. Se eu não estou enganado, em ambos os discos, né? Entendi. Mas isso mostra a diversidade, tá? Isso mostra que não era só um atabaque ligado a questões africanas, que às vezes era tocado ritmos pernambucanos no atabaque. Certo. E para fechar, justamente aquela parte da análise que eu faço, né? Olhando direitinho aqui o que você falou, combina mais com análise musical mesmo, do desenho melódico, né? Porque a explicação está toda em cima disso. Eu não aprofundo, eu não faço uma análise musicológica, por exemplo, né? Eu faço uma análise realmente do desenho melódico e tento comparar o desenho melódico da canção geraldina, do canto, com toda a parte de ritmo e também de melodia e harmonia que está na música nordestina, né? Sobretudo no modo mixolídio dos cantos.
Bom, então é isso. Eu aproveito já, né, a fala aqui para agradecer aos professores, a Tarcísio e a Eduardo. Eu fui muito feliz com a escolha de vocês, né? Com todas as críticas que sempre são e serão construtivas. Eduardo, como bem falou, está desde a análise do projeto. Tarcísio também acho que analisou o projeto e a qualificação, né? Então, eu sempre fiz questão de colocar tudo o que foi dito, porque a pesquisa só tem a ganhar, e uma pesquisa bem realizada, quem ganha é toda a comunidade, né, que, como eu disse, sustentada pelo Padre Geraldo, aqui no município de Escada. Então, eu aproveito para agradecer, sobretudo, ao professor Gustavo, né? Eu sempre vejo os orientandos reclamando de orientador. Jameson, só um instante, desculpa, justamente, mas eu preciso pontuar se o professor Eduardo está satisfeito, se ele quer colocar mais questões, aí a gente fechar, já que você já está fechando aí o negócio, e o negócio terminou ainda não. Diga. Não, tá tranquilo, acho que tá excelente o trabalho dele, acho que ele pensou, né, tem poucas coisas para ajustar, a verdade é essa, né, o trabalho ele já está muito bem estruturado. Então, perfeito, continua, Jameson. Desculpa de ter te interrompido, mas eu precisava... Não, tranquilo. Você está aí para isso mesmo, é muito bom. Então, assim, né, eu sempre vejo, ouço muita gente reclamando, se queixando sobre a orientação, e eu confesso aqui, não é missa de corpo presente, mas eu não tive essa dificuldade com o Gustavo, né, não tive de maneira nenhuma, sempre muito acessível, muito sem formalidades, né. Estava doente até um dia desse, acho que ainda está, mas sempre... Hoje estava tendo sangue no hospital pela manhã, mas sempre dando resposta, e naquela orientação muito legal, de ligue, manda mensagem, ou a gente vai para a sala virtual e conversa. Não, durante todo esse período, não o conheci pessoalmente, né? Mas eu acho que agora vai acontecer essa Mas é verdade, né? Não, a gente não se conheceu pessoalmente. Tudo por aqui, né? E se não fosse essa dificuldade, eu também adoeci semana passada, mas se não fosse toda essa dificuldade de doença, a gente poderia até transformar esse momento aqui em um momento presencial. Não, vamos marcar uma visita à escada, eu quero te conhecer. Pronto. Exatamente. Uma apresentação do Coral Padre Geraldo, Cinelândia está aqui na sala, que eu já estou vendo. Aguardo o convite aí, ó. Já fica a dica aí, ó. Vamos. Se o Eduardo quer ir comigo aí, né? Tirar férias da filha um pouquinho, vamos que vamos. Eduardo traz a guitarra para a gente fazer aqui o som. Então, Gustavo, obrigado por tudo. Obrigado a todo mundo que está aqui. Não sei se esse já é o momento de eu agradecer as pessoas que estão aqui, mas Gustavo vê aí os encaminhamentos. Depois eu quero agradecer a cada um. Bom, agora a banca se reunir, né? Eu, o professor Tarcísio e o professor Eduardo, a gente precisa se reunir. Só que tem tanta gente aqui nesse mega concerto do Jameson, né? Eu acho que é mais fácil a gente sair, né? Eu vou pedir para o Jameson me passar o contato do professor Tarcísio, que eu não tenho. E vou abrir outra sala aqui, vou deixar essa aberta. Eu vou falar com eles através do celular aqui. Vocês podem sair e depois voltar, né? Mandei para o Zap, viu sim? Não, eles podem ficar, né, Gustavo? Porque a gente vai sair, né? Não, eles ficam, a gente sai. Né? Foi isso que eu tentei dizer. Não sei se eu... Você falou que eles podem sair e depois voltar. Não, nós vamos sair só. Nós três. Pronto. Eu não vou fechar aqui, não, porque se eu fechar, fecha a sala, né? Então, eu vou abrir outra sala aqui no celular com vocês, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta aí, pessoal. Jameson, aguarde aí, né? Estamos aí. Daqui a pouco a gente volta. Jameson, eu não sei se a gente pode falar, e eles, aqui nesse momento. Pode sim, minha madrinha, pode falar. Que coisa boa, né? Porque já que eles saíram, eu queria aproveitar por esse momento para dizer do orgulho, né? Que não, eu como madrinha, mas não só eu como madrinha, mas como escadense aqui, né? De ouvir todas essas palavras, né, de quem leu e se orgulhar da gente de você estar produzindo aí esse material tão importante, né, para a nossa cidade, né, uma contribuição que, como eles falaram muito bem, né, você termina de algum modo
vivenciando, não é nem isso, vivenciando, mas você termina materializando, é uma forma de ampliar o espaço de conhecimento dos escadenses, né? Então, você, na verdade, vai fazer uma pesquisa com alguém como o Padre Geraldo, né? Que fortalece aquele nós, como ele colocou, e você você vivencia isso também fortalecendo esse nós. Quando você deixa, né, esse legado aqui para a gente tão importante, né? É uma história de tanta luta de Padre Geraldo, com todos os limites da igreja, como eles colocaram muito bem, mas que, independente disso, ele encontrando brechas, né, através da música e através da arte, como você bem colocou, para fazer valer aquilo que é mais importante para, para, para o engrandecimento da sociedade, né? Que é dar lugar ao outro, valorizar o outro, colocar o outro no lugar que deveria estar, né? Então, eu acho que eu estou muito orgulhosa, sabe, pelo trabalho que você está deixando aqui para a gente, né? Conheço o seu trabalho, tenho uma grande admiração e esse fruto que você coloca aqui, né, que é uma semente que vai gerar, que eu tenho certeza que é uma semente que vai dar origem a outras plantas e a outras sementes, ela tem ela é na verdade, uma preciosidade, sabe, Dimison? Que orgulho de você, que orgulho, parabéns. Obrigado. Parabéns por esse belíssimo trabalho, parabéns pela belíssima apresentação, parabéns pelo empenho, né? E parabéns por esse legado que você vai deixar aqui para a nossa comunidade. É É isso. um escadência arretado, Dimison. Obrigado, gente. Obrigado. Estou muito feliz. De coração mesmo. Obrigado, professora Ana Neto, minha madrinha que amo. Se alguém quiser falar, pode ficar à O vontade. mais novo mestre de escada, é? É o mais novo mestre, é Jorge, ele, de escada. Jorge Simas, meu querido. Olha, meus parabéns. Acho que escada, elevador o nome, porque foi tão bem retratado e uma coisa tão bonita, essa explanação. Conforme eu coloquei aqui, você está deixando nesse trabalho um legado de importância religiosa, de importância musical, de importância histórica para o município de Escada também, né? Muito bacana, muito pertinente, tudo que você fez. A gente que via na turma você sempre fazendo comentários, intervenções a respeito do Padre Geraldo, né? Gerou em todos nós uma curiosidade muito grande sobre essa figura, que eu, infelizmente, não pude conhecer, né? Mas a gente fica orgulhoso de ver um amigo, de ver alguém fazer um trabalho trazendo uma figura tão significativa. Muito bacana, muito legal mesmo o teu trabalho. Parabéns. Obrigado, Jorge. Mas, Jorge, quando você for tocar lá em escada, na missa, tem um coral lá tocando lá, e você pode sentir o trabalho como é. A primeira vez que eu fui, tocar lá e tem um coral tocando assim, eu digo, eita, que coisa invocada medonha. Verdade. Sabe? Aqueles elementos nordestinos bem... Sim, né? Por isso que eu coloquei aqui nas observações. Eu coloquei lá tinha que ser retratado mesmo, porque a gente não vê isso, né? Assim, com frequência por aqui. Muito bom. Principalmente dentro das igrejas, né? Vamos combinar da gente ir lá. Vamos lá, eu, você e Dimison. Vamos embora. Vamos embora. E eu vou cobrar que vocês venham. É legal. É bom demais. O trabalho é maravilhoso. Maravilha. E a gente aproveita e agradece a participação do pessoal do Coral Padre Geraldo, professora Cinelândia, está aqui, foi minha professora também. Estou muito orgulhoso. Professor Tom, Anderson está aí. Anderson que também é um pesquisador e um amante da figura e da obra do Padre Geraldo. Maravilha. Anderson Felipe. Nos dê a honra com a sua fala, Anderson.
Boa tarde, gente. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Dimison. Parabéns por esse momento aí que você vai fechando, nesse ciclo que você vai fechando, e que já dá para a gente vislumbrar que vem outros, né, pela frente. Parabéns, porque assim, a gente tem coisas de Geraldo Leite, mas a gente não tinha ainda uma contribuição tão aprofundada sobre a atuação dele em escada, né? E aí você traz à luz aí, né, essa contribuição aí para a memória, né, do Padre Geraldo. E, enfim, estou muito feliz de estar aqui nesse momento, compartilhando esse momento com você e com todos os seus colegas aí, Madrinha, professora Cinelândia, Tom, gente muito querida da escada, né, todos nós celebrando juntos esse momento, né, de conquista para você, de conquista para todos nós. É isso aí. Obrigado, meu amigo. Parabéns, parabéns. Obrigado por tudo. Você sempre esteve muito próximo dessa pesquisa, ajudando no que podia. O professor Tom também, feito você destacou aqui. Tom me ajudou muito, muito, muito nessa pesquisa. Estamos voltando aí agora, hein? Pode entrar. Então, obrigado, Tom. Estamos voltando, para de falar mal da banca aí, vamos lá. Pronto. Bom, Jimson, nós confabulamos aí, né? A Liga da Justiça se reuniu, né? Nós confabulamos aí, né? E depois de conversar sobre essas questões que foram levantadas pela banca, decidimos pela aprovação do seu trabalho, né? O trabalho está aprovado, você é um mestre agora, né? E eu vou te enviar em breve o papel formal disso, né? Eu vou acabar aqui de completar as coisas que eles me falaram aqui e tudo mais, né? E dizer que na parte do parecer, né, a banca recomendou aí que a gente pensasse numa possível publicação da sua dissertação, né? Seja pela CEP, seja pela editora da UFPE, seja, enfim, alguma... Que massa. Forma, pudesse ser publicado, né? Foi chamada a atenção para a importância de um trabalho aí sobre a Igreja Católica, sobre a teologia da libertação, sobre, enfim, né? Sobre escada, né? Enfim. Então, de novo, vou te dar os parabéns, obrigado à banca, né? E parabéns, se falar alguma coisa, e se a banca quiser falar mais alguma coisa também antes, enfim. Vontade. Parabéns, Dimison, você se dedicou bastante, agora você vai descansar e tente agora essas anotações depois, essas modificações, e tentar publicar em livro, que é muito importante publicar essa pesquisa em livro, eu acho. Muito bom, obrigado. Isso aí, também queria mais uma vez parabenizar, né? Que bom, né, ter mais um trabalho, né? Que é um trabalho de pesquisa, que está bem feito, né? E aí registrar também aqui o papel, né, do orientador nesse sentido, como também Dimison já registrou essa parceria. Sem ela, né, um trabalho de pesquisa, né, numa pós-graduação também não acontece. E aí, quando a gente tem um bom orientador, né, as coisas andam, né, da melhor forma possível. Então, Dimison, meus parabéns mais uma vez. E agora correr para fazer com que a população tenha acesso ao seu trabalho, né? E por aí vai. Verdade. Obrigado. Eu gostaria também de agradecer algumas pessoas, Gustavo. Não sei se seria interessante parar a gravação nesse momento. Eu paro agora. Fica muito grande, né? Eu quero destacar aqui a... Eu só tenho que ver como para, Jimson. Eu não sei como é que para isso aqui agora. Só a gente parar a gravação. Então...